vamos lá. Em uma indústria de imóveis, uma indústria de imóveis produz mesas e cadeiras. O processo de produção é similar e todos os produtos precisam de um certo tempo na carpintaria, pintura e no envernizamento, né? Três parâmetros ele cita aqui agora. Cada mesa precisa de 4 horas de carpintaria, 2 horas de pintura e envernizamento. Né? Aqui no caso vai ser um setor só, esses dois. Pintura e envernizamento é uma coisa só. As cadeiras precisam de 3 horas de carpintaria e 1 hora no setor de pintura e envernizamento. Durante o período analisado, há disponível 240 horas na carpintaria e 100 horas no setor de pintura e envernizamento. Cada mesa lucra R$ 7,00, cada cadeira lucra R$ 5,00. Qual a melhor combinação para atingir o maior lucro possível? Pessoal, é o seguinte. Aqui, a informação já está extraída. Eu já extraí aqui e tal. Mas o que eu peço sempre? O que eu sugiro, assim, para que a gente comece a consiga responder uma questão dessa? Primeira coisa que a gente tem que criar, um rascunho, mas é um rascunho de verdade. Tá? Porque essa questão é pequenininha, vai ser fácil de extrair tudo, né? Mas a gente sempre monta esse rascunho como se já estivesse tentando montar a questão, né? Eu vou apagar aqui, deixa eu tentar apagar isso aqui, para vocês entenderem o que eu vou falar. Eu vou tentar lançar aqui mesmo. Aí. Primeira coisa que você tem que descobrir, fazer o entendimento total do problema gerencial. Qual é o problema dessa questão? Do que se trata essa questão? A produção, né, de uma indústria que produz mesas e cadeiras, e esses produtos passam pelo setor de carpintaria e pelo setor de pintura. Resumidamente é isso, né? Então, qual é o objetivo da questão? A gente pode até anotar aqui, ó, objetivo. A gente vai trabalhar com questões de maximização, né? Função objetivo, na verdade. Função objetivo. A gente sempre vai trabalhar com maximização, mas a gente vai maximizar, né? O quê? O lucro, né? Vamos botar aqui só para a gente saber o que a gente está fazendo. Depois a gente apruma isso. Lucro é um rascunho. A gente está entendendo a questão, né? Que é o objetivo da questão. O que limita essa questão? O que restringe essa questão? O que impede dele produzir infinitamente o que ele quiser? É a quantidade de horas que ele tem no setor de carpintaria, restrições. É o setor de carpintaria e o setor de pintura e envernizamento. Vou deixar aqui só para a gente saber o que se trata a questão. Nada disso aí vocês precisam responder, não. Só precisa fazer um rascunho. Quais são as variáveis de decisão? A variável de decisão, pessoal, é o que a questão está procurando. O que essa questão está procurando? Ela está procurando o quê? A quantidade que deve ser produzida de mesas e cadeiras. Professor, como é que eu identifico esse aqui com mais facilidade? Pessoal, 99% das vezes, as variáveis de decisão vai estar associada ao lucro. Olha aqui, ó. Cada mesa lucra R$ 7,00 e cada cadeira R$ 5,00. Então, aqui, na maioria das questões, vou ser bem honesto, vai estar assim, a variável, a dúvida da questão está associada à lucratividade automaticamente dessa variável. Então, qual é a dúvida dele? Né? É produzir mesa, que eu vou chamar aqui de X1. Na verdade, ele chamou até de M aqui, né? De X1, mas que eu poderia chamar de M, por exemplo, se eu quisesse dizer que era referente à mesa. Só um exemplo. Mas usem X1, tá? Por favor. Esse exemplo está com M. E cadeira eu chamaria de X2. Vou chamar aqui de C também, só para facilitar o entendimento. Então, assim, como é que eu descobri que elas duas são as variáveis? Porque, primeiro, é a dúvida que a questão tem. A dúvida dessa questão é quantos itens serão produzidos, não é verdade? Então, a dúvida da quantidade em relação a quem? Mesa e cadeira.
lucra R$ 7,05, tá? Então, essa é uma gambiarrazinha, fazer conta, é um jeito mais prático de se identificar quem são as variáveis, certo? Vou ter um sublinhado aqui sem querer. Então, vamos lá. Utilizar as variáveis para expressar o problema matematicamente. Como é que eu explico esse problema matematicamente? A gente tem duas formas. Eu já poderia sugerir aqui sair começando, já mandando a função objetiva e tal. Eu não gosto, eu gosto de fazer um rascunho antes. Como é que eu faço esse rascunho antes? Eu venho aqui, eu monto uma tabelinha, mais ou menos como essa daqui. Tá? E a primeira coisa que eu faço é identificar as variáveis. Quem são as variáveis? Vai ser mesa e cadeira. Aí você me pergunta assim, professor, por que você está botando mesa e cadeira aqui nessa posição? Desse jeito. Seguinte, pessoal. Vocês se lembram que tanto na questão lá da Naturelate, do queijo, como na questão da empresa de brinquedos, de carrinhos e triciclos, eles seguem uma lógica de que X1 fica tudo numa coluna, X2 fica tudo noutra coluna. Então, assim, a maneira de fazer um rascunho funcional que vai ajudar vocês é sempre colocar assim, ó, as variáveis na horizontal, né? Tá vendo aqui, né? Na horizontal. Uma do lado da outra. E já associar quem é quem. Mesa você vai chamar de X1, cadeira eu vou chamar de X2, certo? Para facilitar a nossa vida. E agora, depois que você descobre as variáveis, que eu considero o principal ponto da questão é descobrir as variáveis, a gente vai sair extraindo da questão o que é cada coisa. Vamos lá ler a questão? Limpo? Tem que reler? Tem que reler, pessoal. Tem questões que vocês vão ter que ler 2, 3 vezes para poder conseguir puxar as informações. Tem a indústria de imóvel, papapá, tá aqui, ó, mesa e cadeira. Eu vou marcar o que é importante, ó. Mesa, variável. Cadeira, as variáveis. Né? Só para identificar o que é resposta aqui. O processo de produção é similar, os produtos precisam de um certo tempo da carpintaria, pintura e vernizamento. Tá aqui as duas restrições. Né? Setor de carpintaria e pintura e envernizamento. Cada mesa precisa de 4 horas na carpintaria. Vou anotar isso aqui, ó. Mesa precisa de 4 horas na carpintaria. E 2 horas na pintura e envernizamento. Como é que eu extraio isso aqui, pessoal? Como é que eu transformo isso aqui? A gente está falando de quem? A gente está falando da mesa, não é? Então ele diz, ó, 4 horas carpintaria, vou botar aqui, 4 horas. Depois eu altero, tá? 4 horas na carpintaria. Vou escrever aqui de lado, ó. 4 horas na carpintaria e 4 horas, e desculpa, e quem? E 2 horas na pintura. E 2 horas na pintura. Professor, cadê o nome carpintaria e cadê o nome pintura? Segunda dica, tá? Restrições, fatores que limitam, ficam na vertical do lado esquerdo. Carpintaria, pintura. Tá? Então, essa forma de montar funciona em 90% dos casos, tá? Na horizontal, as variáveis. Na vertical, as restrições de produção e de mercado. Tudo tem que vir para cá, com a restrição. Variável nesse sentido, restrição nesse sentido. Então, se lembra daquele joguinho lá que tinha, como é o nome, meu Deus? Que vocês derrubam lá o navio, B8, né? Não sei o que, lá saiu como se fosse montando. Pronto, aqui está montando. 4 horas é quem? É a ligação entre carpintaria e mesa. 2 horas é quem? A ligação entre mesa e o setor de pintura. Anotamos, fizemos um rascunho disso aqui que eu marquei de amarelo. O próximo é quem? As cadeiras. Ó. Cadeiras precisam de 3 horas. Na carpintaria, 1 hora no envernizamento. Aqui, ó, 3 horas. Na carpintaria e 1 hora na pintura. Tá aqui, ó, juntando as peças, ó, cadeira, o tempo gasto na carpintaria. Cadeira, aqui, ó, 1 hora. Tempo gasto no setor de pintura. Montei aqui um rascunhozinho bacana, estou encaixando tudo. Vamos ver o que falta lá mais botar. Ó. Durante o período analisado, há disponível restrição 240 horas para carpintaria.
240 horas para o setor de carpintaria. Essa não é a linha que está falando de carpintaria. Então, quando acabam as restrições, você pode vir aqui embaixo e botar assim, ó, limitações. Né? Não é esse nome não, mas vamos se acostumar por enquanto com esse nome para a gente ficar mais fácil de entender. O que que limita essa produção da carpintaria? Né? Na verdade, o nome correto é esse aqui, ó, disponibilidade. Na maioria dos casos, é porque tem outros que não vai encaixar, mas nesse aqui vai. Vai trabalhando e vai aprendendo. O que que eu tenho disponível aqui nessa linha de carpintaria? Eu tenho 240 horas no setor de carpintaria. O que que eu tenho mais? Eu tenho 100 horas no setor de pintura e envernizamento. Vou botar aqui, ó, 100 horas no setor de pintura e envernizamento. Vamos voltar lá para a questão. Cada mesa tem um lucro de R$7. Vou marcar aqui, ó, mesa lucra R$7. E cadeira, R$5. Onde é que eu boto isso? Também é uma informação aqui, né, de parâmetro. É um parâmetro, na verdade. Mas também vem para o lado esquerdo, restrições e parâmetros. Vem aqui para a vertical, né? Ele diz, lucro da mesa, R$7. Eita! R$7. E o lucro da cadeira, R$5. Tá? Então, assim, se vocês analisarem direitinho, todos os números que estavam nessa questão eu marquei, informações relevantes eu marquei, e fiz uma espécie de rascunho. Isso aqui é um rascunho, tá, pessoal? Isso aqui é um rascunho. Mas como é que isso se transforma, então, no modelo matemático? Está aqui, ó. Deixa eu alterar isso aqui para ficar mais fácil. A gente usar uma linguagem só. Por onde a gente sempre começa? Lá nas questões que a gente viu anteriormente, vocês perceberam que ele sempre começa pela função objetivo. Então, de onde vem a função objetivo? É o quê? Maximização de lucro, né? Eu já falei aqui, ó, maximização de lucro, de mesas e cadeiras, né? Ó. Então, como é que vai ficar? Cada mesa lucra 7, cada cadeira lucra 5. Tá aqui já, ó, 7 e 5, já tá aqui, lucro. Então, fica o quê? 7. Eu botei esse MCC, meu Deus. 7x1 mais 5x2. Se você viesse aqui e substituísse, ó, já ficava aqui, ó. Você compreende que essa linha aqui... Deixa eu inserir aqui uma linha para você ver como é que fica interessante isso. Por que esse rascunho é importante? Aqui, ó. Essa linha aqui que você fez nesse rascunho é exatamente isso, ó. Maximizar Z, né? Igual aqui, ó, 7x1 mais 5x2. Eu peguei só o 7, ó, botei um x1 aqui na frente, peguei o 5, botei um x2 aqui na frente, porque é o quê, ó? É o x2 que vai estar em todas elas aqui, ó. É a coluna que fala sobre x2, e aqui é a coluna que fala sobre x1, tá? Por isso que é uma espécie de rascunho que praticamente responde a questão. Então, primeira coisa, maximização de Z, né? Onde 7x1 mais 5x2 vai representar a lucratividade do negócio. Próxima coisa, restrição. Né? Vamos marcar isso aqui como já tivesse feito. Vou marcar isso aqui de amarelo, como já tivesse feito. Próximo passo da questão. Restrições. Quem é o primeiro? Tempo na carpintaria. A gente sabe que são... Aqui é um rascunho também. Ó. A gente sabe que são 240 horas. Sabe que consome 4 horas numa mesa e 3 horas numa cadeira. Quando a gente foi lá resolver isso, né? Como é que ficaria? 4x1 mais 3x2 menor ou igual a 240. De onde é que você tirou isso, professor? Vamos lá, ó. 4x1 tá aqui, ó. 4x1, 4 horas de mesa. Vou botar aqui, ó. 4x1 mais. O mais está aqui no meio, né? Opa. O mais a gente sabe que surge aqui porque precisa somar as horas gastas na mesa e na cadeira. Mais. Quem?
3x2 mais 3x2. De onde é que vem o menor ou igual? Quando você olhar para a disponibilidade aqui, para essa linha aqui, você vai pensar, eu posso ultrapassar 240 horas ou não? Não pode nesse caso, porque senão você não tem como você produzir sem ter horas disponíveis, né? Você sabe que sua limitação é 240 horas. Aqui, pessoal, poderia ser um sinal de maior ou igual, se o resultado disso aqui tivesse que ser maior do que um determinado número. Por exemplo, lá naquela questão da Naturelate, ele dizia x1 maior ou igual a 320. Significa o quê? Que o resultado disso aqui tem que ser maior que 320. Nesse caso aqui, é menor ou igual. Né? Ele não pode ultrapassar 240 horas. Né? O professor tem como ser igual? Tem. Se ele dissesse assim, ó, é obrigado a utilizar as 240 horas de carpintaria. Então, eles teriam que encontrar um número que o resultado fosse exatamente igual a 240. Né? Quem vai fazer isso é o Excel. Mas nesse caso aqui, eu sei que o número não pode ultrapassar 240. Pode ser qualquer número, desde que não ultrapasse 240. Então, aqui também está respondido. Aqui a função objetiva. 4x1 mais 3x2 menor ou igual a 240. Por último, ele fez aqui um rascunho do tempo de pintura e envernizamento. Né? Que ele diz aqui, ó, eu tenho 100 horas disponíveis, gasto 2 na mesa, gasto 1 hora na cadeira, fica o quê? 2x1 mais 1x2 menor ou igual a 100. Onde é que está isso? Está aqui no meu rascunho. 2x1 mais, porque eu tenho que somar com o tempo gasto na cadeira, 1x2, pessoal, quando tiver assim, ó, 1x2, botar 1 aqui na frente é opcional, porque só em tal x2 já entende que é 1, tá? Então, você pode botar só 2x1 mais x2 menor ou igual, vamos botar 1 para criar o hábito. Não faz diferença não, tá? Menor ou igual a quem? A 100, né? Que é o tempo que eu tenho disponível nesse setor. Aqui, ó. Respondido a questão. Tá aqui a modelagem feita. Quando a gente vai organizar, fica como? Sim, a não negatividade, desculpa. Não podem encontrar resultados para mesa e cadeiras menor que zero. O resultado tem que ser maior ou igual, tá vendo? O resultado tem que ser de zero em diante. Então, como é que fica a questão para a gente terminar a questão? Maximização de Z é igual a 7x1, vou substituir aqui, ó. Onde tiver M, que é mesa, a gente substitui por x1, né? Tá legal. Onde tiver o C, eu vou substituir aqui pelo x2, que é cadeira. Como é que a gente termina a questão? Quando é que termina seu trabalho lá na questão? Termina aqui, ó. Essa é a resposta. 7x1 mais 5x2, sujeito à restrição. É porque eu não botei as restrições. Sempre é interessante botar, tá? Lá na frente vocês vão entender por quê. Isso aqui é carpintaria. Isso aqui se trata de pintura. Lá na frente vocês vão entender melhor. Aqui sempre vai ser o lucro, né? Então, a resposta é isso. 4x1 mais 2x2 menor ou igual a 240. 2x1 mais 1x2 menor ou igual a 100. x1 e x2 maior do que zero. É isso que vocês vão fazer nas primeiras questões, tá? Só que, obviamente, nem todas vão ser tão simples, né? Tão práticas como essas aqui que vocês estão, vendo aqui. Obviamente que o grau de dificuldade vai aumentando aos poucos, né? Não vai ficar só nessa maresia, né, que seria responder questões desse jeito. Vai ter desse jeito? Claro que vai. Mas vai ter aí diversas outras formas, digamos assim, de exigir o raciocínio do aluno, tá? Vou parar porque a hora aqui já deu e também